Oi, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Aleph, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês puderam ver pelo unboxing de começo, o vídeo de hoje vai ser sobre esse foninho daqui. É um fone da QCY, o modelo dele é o T13, e sinceramente, esse fone ele é muito bom. Ele é bastante compacto, e em alguns motivos eu acabei pegando ele por conta que eu até tinha pegado um outro fone para eu fazer exercício, etc, desses modelos Bluetooth. Só que eu tinha pegado um mais de entrada da Edifier e sinceramente, cara, eu não curti o som dele. Tipo, ele tinha um som até que legal, a qualidade era boa, porém ele tinha um problema de não ter grave nenhum, o que atrapalhava muito em alguns casos. Tipo, pra mim incomodava bastante. Então eu acabei decidindo dar uma pesquisadinha e peguei esse outro. Esse daqui eu acabei comprando ele aqui no Brasil, então ele foi um pouquinho mais caro, eu peguei pelo Mercado Livre. Porém, no AliExpress ele tem um preço excelente. Se eu não me engano, no AliExpress ele fica em torno de 70, 80 reais, sem contar as taxas. Então, provavelmente com as taxas deve sair mais ou menos em torno de 100, 110, 120 no máximo. Aqui no Brasil ele já é um pouquinho mais caro, fica em torno de 160 a 180 mais ou menos o preço dele. Mas o mínimo chega mais rápido, né? Então, pra mim acabou valendo mais a pena pegar aqui no Brasil mesmo. Ele acabou chegando pra mim hoje ainda, hoje é sábado e ele tinha chegado pra mim mais cedo. Eu acabei testando meio que o dia inteiro. Fiz exercícios com ele, fiz bastantes coisas, então acho que dá pra falar algumas coisas sobre ele. Uma coisa que eu gostei bastante foi a questão do formato, que ao contrário daquele outro que eu tinha pegado da Edifier, esse aqui, ele tem meio que um negócio pra você segurar ele. Ele tem meio que esse tuquinho a mais no formato dele, o que é bastante bom. Aquele da Edifier, ele tinha um probleminha de meio que ele não tinha isso daqui, então pra você segurar ele você tinha que pegar pelas laterais, então se você fosse... Então, tipo, se ele tivesse escorregando do ouvido, você tivesse que pegar ele e recolocar de novo, tinha o problema de você acabar clicando sem querer nesse touchzinho que o Deadfire também tinha, e meio que chegar e pausar a música, o que era bem chato de acontecer. Nesse daqui não tem esse problema. Outra coisa que eu gostei também é o tamanho dos pinos dele de carregamento, que ele é um pino um pouco maior. Aqui também dá pra notar, o Deadfire ele era um pino um pouco menorzinho, então ele tinha um problema de não encaixar direito pra carregar. O que acontecia de, às vezes, quando eu colocava ele pra carregar, ele não carregava, e depois quando eu ia notar, um lado estava descarregado e o outro estava totalmente carregado, então era um certo problema que eu estava tendo com o meu anterior. Felizmente ele não tem esse problema nesse modelo daqui. E uma das coisas que eu mais gostei dele foi a questão do balanço de som dele. Que, tipo, em questão de qualidade sonora, ele é mais ou menos parecido com aquele da Edifier, porém o balanço, tanto do grave, médio e agudo dele, é muito melhor. Tipo, ele tem os graves um pouco mais presentes, tem um som até que bem legal, ele é um som meio altinho, e sinceramente é muito confortável. E uma coisa que eu curti bastante nele foi a questão da bateria, que ela durou bastante. Enquanto eu tava testando ele, eu fiquei literalmente umas 2 horas escutando música, testando os modos que tem no aplicativo e etc, que inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele também. Mas, cara, quanto à questão de tempo de bateria, nessas 2 horas eu gastei algo em torno de mais ou menos 20%, então foi bastante pouco. Eu até esqueci de olhar no manual com a caixa e tal, mas eu tenho certeza que deve ser algo em torno de 20 ou 25 horas, contando com as cargas daqui da caixinha. E provavelmente o uso dele mesmo deve ser em torno de 6 a 7 horas, acredito eu. No mínimo, pegando essa média desse tempo que eu gastei, né? Fora que o tempo que eu fiquei treinando também, que foi mais ou menos 1 hora e meia, acho que eu não gastei nem 10% da bateria. Então, sério, um ponto muito positivo que ele tem é essa questão de bateria, que o meu anterior também ele não tinha tanto disso. E agora entrando sobre a parte do aplicativo, ele tem um lado muito bom de ter um aplicativo próprio, que é o próprio aplicativo da QCY. Lá dá para você configurar algumas coisas para poder meio que conectar o fone no aplicativo. Para falar a verdade, foi bem chato. Tipo, ele já estava conectado via Bluetooth e eu tentei meio que pegar e já conectar com o aplicativo, só que não estava dando de jeito nenhum. Ele não estava reconhecendo, não estava encontrando, sendo que eu estava conectado com o Bluetooth nele. Foi daí que eu acabei decidindo desconectar ele do Bluetooth, colocar ele na caixa, que daí ele meio que desliga. Aí depois pegar ele de novo e em vez de conectar pelo Bluetooth do celular, eu tentei conectar direto por dentro do aplicativo. Que daí ele meio que procurou pelo Bluetooth do celular e acabou conseguindo conectar de forma certa. E cara, um negócio que eu curti muito do aplicativo é que ele tem bastantes funções interessantes. Uma das coisas que eu mais gostei foi a questão de equalizador que ele tem.
que ele tem alguns modos prontos, que é tipo a questão de bass, que seria meio que graves. Tem alguns outros modos também, como meio que um som mais suave, pop, rock. Pra falar a verdade, desses todos, o que eu mais gostei foi usar ele no bass, que seria meio que o grave, que sinceramente o som fica muito bom nesse modo. O modo que vem nele até que tem um som bem legal, porém ele ainda tem um pouquinho de agudo mais alto. Não é algo que incomoda, é muito confortável inclusive, em comparação com o meu antigo. E é um som até que bem legal, só que eu acabei decidindo ativar esse negócio de bass, que daí ele aumenta um pouquinho no grave, fica bem melhor. Só que desses mods, o único lado ruim é que ele acaba baixando um pouquinho o próprio som do fone. É tipo como se ele tivesse baixado um nível, que esses negócios de equalizador, ele não faz tipo, vou supor que você queira usar esse modo com grave. Ele não vai pegar e aumentar o grave no som. Na verdade, ele vai baixar os médios e os agudos para tentar deixar abaixo da altura do grave, para ele meio que tentar criar uma linha nisso. Então acaba ficando um pouquinho mais baixo, é como se tivesse baixado literalmente um ponto no som dele. Porém, se acaba compensando isso aumentando mais o volume do celular, então não chega a ser um problema tão grande. E sinceramente eu aconselho qualquer um usar nesse modo de grave, por conta que, cara, o som fica muito lindo nesse modo. E foi algo que eu curti bastante dele, ele, assim, é um fone bem completo. No próprio aplicativo também tem algumas outras funções, dá pra você ver a bateria tanto de um lado quanto do outro do fone também, o que é bastante interessante. Tem algumas coisas que eu vou acabar ficando devendo nesse primeiro vídeo, uma delas é a questão de o tempo de bateria, né, por conta que eu não descarreguei ele todo pra eu testar isso. E outra coisa também é quanto à questão da durabilidade, que, tipo, é meu primeiro dia com fone, então acaba que só com o tempo mesmo pra eu descobrir o tanto que ele vai durar, se vai ser algo bom ou não. Então eu vou usando, se acontecer alguma coisa eu falo nos próximos vídeos, né, mas eu acho que deve ser tranquilo, até por conta que o fone ele tá funcionando muito bem. Uma outra coisa que eu gostei também é que ele vem com umas borrachinhas extras, então tipo, vou supor, se essa borrachinha ficar pequena você pode trocar pra uma maior ou uma menor, dependendo do que for. Pra meio que encaixar em qualquer tamanho de orelha, né? E cara, sinceramente, pra mim, esse fone ele tá muito aprovado. A única coisa que eu aconselho a qualquer um é pegar pelo AliExpress se você tiver a paciência de esperar a questão da importação e etc. Por conta que, querendo ou não, fica bem mais barato. Eu sei que no AliExpress também tem uns modelos um pouquinho superiores que ficam com um preço meio parecido, mas sinceramente pra mim esse daqui já tá excelente, ele tem um som bem legal, ainda mais pelo preço dele. E no mais é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo um pouquinho mais simples para falar sobre esse fone que eu comprei e dar essas primeiras impressões sobre ele. Obrigado por todos que assistiram. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, sério, isso vai ajudar muito mesmo. E é isso, pessoal. Fui.